Olá, pessoal. Vamos ao nosso resumo da lição da semana. Hoje com a lição de número 9, continuando o nosso percurso nesse trimestre, estudando o tema do grande conflito. Como de costume, vamos lá, o título da lição e o verso, quem me ajuda, e a gente vai para a discussão logo na sequência. Lição 9, o fundamento do governo de Deus. Verso: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Ok. Na lição da semana passada, a gente passeou um pouco pelo tema do santuário, basicamente revendo algumas das profecias do Velho Testamento, do livro de Daniel, ligadas a dois eventos bastante importantes dentro do cenário do grande conflito. O início do tempo do fim, final das profecias do capítulo 7 de Daniel, verso 25, os 1260 anos de domínio medieval cristão, e na sequência, a profecia do capítulo 8, finalizando o seu percurso em 1844, quando tem início a purificação do santuário ou o processo do juízo de Deus pré-advento. Na lição dessa semana, continuando exatamente esse mesmo cenário, esse mesmo pano de fundo do término da história mundial, a gente foca na questão do fundamento deste juízo que começa em 1844, ao mesmo tempo, o fundamento do governo de Deus, que é o título para a lição da semana. Ou seja, para que exista um julgamento, é necessário que exista um parâmetro, se faz necessário o estabelecimento de um modelo legal, de uma estrutura legal, estrutura essa que reja este julgamento, que dê a base, o fundamento para esse julgamento. Essa base, essa estrutura legal, esse conjunto de critérios que perfaz o julgamento, é o que, como título para a lição dessa semana, se estabeleceu como fundamento do governo de Deus. Ou seja, o fundamento do governo de Deus é a sua lei, ou são as suas leis. Dentro dessa perspectiva de que a lei seja o fundamento do reino de Deus, lembrando que, óbvio, que quando a gente fala no reino de Deus, a palavra central do reino é a palavra amor, pela razão mais óbvia presente do fato de que Deus seja amor, conforme 1 João 4,8. O detalhe é que amor é uma palavra muito pouco compreendida pelo ser humano no contexto do pecado. E dentro da perspectiva divina da palavra amor, amor se faz a partir do caráter de Deus. E, portanto, quando Deus estabelece leis essas que devam reger o universo, que devam reger as criaturas, reger seus filhos, sob um paradigma ou sob um prisma moral, esta lei espelha o caráter de Deus, a santidade de Deus, o contexto da santidade manifesta de Deus. O que significa dizer que a expressão do amor de Deus se faz a partir da lei. De que forma? Se a gente observar a história humana ela está dividida em dois blocos principais, antes e depois da queda de Adão e Eva. No mundo perfeito em que Deus cria Adão e Eva, não há leis no sentido explícito de um código que restrinja o mal. Existe uma lei tácita, que é a lei do amor. Todos os que foram criados servem a Deus de forma genuína e voluntária. A partir do momento que o pecado se instala, o egoísmo humano separa o ser humano de Deus, e essa obediência voluntária a Deus, ela desaparece. Em contrapartida, aparecem outros comportamentos, e esses comportamentos são de caráter negativo em relação àquilo que era esperado de um ser humano perfeito, criado à imagem do seu Criador. Esses elementos negativos, manifestos de comportamento, recebem como normativa, a partir da lei, negativas. E por isso, quando a gente pega a lei de Deus, entregue ao povo de Israel no Monte Sinai, na forma como ela é entregue, essa lei apresenta características negativas. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti imagem de esculturas, etc. Não matarás, não adulterarás, e assim sucessivamente. Há um caráter pesado, negativo na lei.
e negativo para esse conjunto de comportamentos estabelecidos na natureza humana pós-pecado, na natureza humana egocêntrica, egoísta, pós-pecado. Porém, a lei está dividida em dois conjuntos de abordagem, ainda que com esse tom negativo, em dois conjuntos de abordagem temática ou em dois objetos de atenção. O primeiro objeto de atenção, na primeira parte da lei, os primeiros 4 mandamentos, tem a ver com Deus, a manifestação do amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo bloco da lei, os 6 últimos mandamentos, tem a ver com amar ao próximo. E daí o fato de que a lei de Deus é o fundamento do seu reino, e ao ser esse fundamento, ela manifesta amor nessas duas dimensões. Ela propõe a um ser humano egoísta que volte à sua condição original de amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, diferente do que muita gente imagina, a lei não é um modelo que exclui o amor, muito pelo contrário, a partir da lei se manifesta o caráter e o amor de Deus. Assim como a partir da lei se manifesta o amor do ser humano para com Deus e para com o seu próximo. Ainda que a lei mantenha um aspecto negativo, porque o ser humano abandonou os caminhos de Deus e se tornou egoísta, o objetivo da lei é o amor. O objetivo da lei é a manifestação plena do amor. Dentro dessa perspectiva, então, a gente percorre a lição dessa semana, tentando entender a ligação desse fundamento do governo de Deus com o embate do grande conflito, principalmente a fase final do grande conflito. E o primeiro tema de estudo da lição tem a ver com o santuário, ou seja, uma ligação com a lição da semana passada. Qual é a relação entre o santuário e a lei? Há uma porção delas. Vou listar algumas só para a gente lembrar. A primeira coisa é que o santuário implicava sacrifício. E os sacrifícios implicavam um pecador que se dirigia ao santuário levando a sua oferta, a oferta que pagava o preço do pecado deste pecador em substituição à sua culpa, o processo intercessório do sangue dessa oferta aspergido para dentro do templo, simbolizando a recepção de Deus daquilo que era a minha culpa. E essa transferência de culpa carece de um julgamento, de uma referência aprovatória de Deus, no sentido de que essa oferta e esse perdão estão conectados. A oferta foi aceita e o perdão concedido. Esse processo inteiro tem a ver com algo que gerou a culpa, que gerou a responsabilização do pecado. E esse algo é a lei. O ser humano sabe que pecou, quando ele, olhando para a lei, percebe que o seu comportamento está inadequado frente à lei. E essa percepção de contraponto, lei versus pecado, desperta nesse ser humano a percepção da consequência. A consequência do pecado, a morte, a condenação da lei. A figura do santuário, em primeira instância, demonstra isso, em todo o seu ritual. Mas ela não para aí, ela demonstra para além da lei no sentido da percepção do pecado, a lei no sentido do resgate e restauração. Aquele que foi restaurado, justificado por Deus e deixou sua culpa no sacrifício e no templo, sai do templo restaurado para viver a lei, para viver conformemente ao que Deus espera. Ou seja, o processo do santuário não é simplesmente a entrega da graça, é a entrega da graça e da transformação. Afinal de contas, a graça só pode abranger aquele que crê e aquele que busca a graça, se ele de fato está arrependido do seu erro e deseja viver uma nova vida. O que significa que, no santuário, também a base é a mesma. A manifestação plena do amor na sua dupla dimensão. O amor que se oferta em sacrifício, mas ao mesmo tempo o amor que olha para os seus filhos esperando desses filhos uma obediência voluntária pela compreensão do que significa amor na base divina. E por isso, a lei de Deus está no centro do santuário. Não só no centro no sentido do serviço, mas no centro no sentido físico. A lei de Deus ficava dentro da Arca da Aliança, aquela que foi concedida a Moisés pela escrita de Deus nas pedras que Moisés lavrou, ficavam dentro da Arca, como um símbolo eterno da santidade
e da continuidade da lei de Deus, o que leva a gente para o segundo aspecto da lição. A lei de Deus não só é a base do seu governo, mas ela é semelhante a Deus, ela é imutável. Como é possível isso? Há duas coisas importantes de se observar na lei. Uma, os princípios que estão nela, e a outra, os códigos que estão nela. Os códigos da lei de Deus podem não fazer mais sentido em uma determinada época da existência humana. Ou seja, quando a gente observa o processo da estrutura da história do conflito, vai haver um momento, ou seja, existe um momento nessa história, uma parte dessa história, que demonstra para a gente que a lei de Deus, na forma escrita em que está, ela não tem mais sentido para um mundo perfeito. Os códigos não se alteram, ou seja, o pecado continuaria sendo a mesma coisa, mas ela só não faz sentido para quem vive num mundo perfeito. Por isso, a base da lei, ou seja, o fundamento principal da lei é uma palavra que essa sim é eterna, amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. No mundo perfeito, isto faz sentido. Não faz sentido no mundo perfeito, não matarás, não adulterarás, porque quem está no mundo perfeito não faz essas coisas, e isso não é mais um parâmetro que diga respeito a quem vive lá. Ou seja, quem foi para o céu foi porque escolheu não ser assim. De qualquer maneira, a base da lei continua sempre a mesma. Por isso, quando Jesus resume a lei, diz, nisso se resume toda a lei e os profetas, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Dentro dessa perspectiva de imutabilidade da lei, está o caráter de Deus, que também é imutável. Deus não muda, nele não há sombra de variação, e na sua lei também não. O que significa que não há modelos relativos em Deus. Não há modelos relativizados em Deus, não há modelos circunstanciais em Deus. Deus trabalha com uma referência plena, uma referência constante, uma referência imutável. Afinal de contas, há uma outra característica de Deus que é a veracidade. Deus é veraz, Deus é a verdade. O próprio Cristo afirma isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse elemento de caminho não é uma estrada qualquer, é caminho no sentido pleno da salvação, é verdade no sentido pleno do conhecimento absoluto e a referência plena e imutável de Deus, e a vida como uma concessão eterna daquele que criou para as suas criaturas como convivência eterna. Dentro dessa lei, baseado nessas duas referências, amar a Deus e amar ao próximo, dentro dessa lei há uma perspectiva clara do que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Existem 4 mandamentos ligados a isso, mas um deles é o principal, que é o 4º mandamento. O 4º mandamento é o principal porque ele abrange toda a perspectiva da história enquanto ação de Deus. O sábado está referenciado na criação. O sábado é um chamado de atenção ao ser humano de que ele não é autossuficiente, ele depende do seu Criador. O sábado é uma referência com um selo proprietário de Deus, ou seja, a observância do sábado tem uma causa, e essa causa é: ele criou o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Essa expressão do mandamento deixa bem claro quem é o dono tanto do tempo quanto do mandamento. O que significa que quando o mandamento propõe lembra-te do dia do sábado para o santificar, e quando a gente vê na cena do conflito uma discussão de adoração, o centro dessa discussão, por mais óbvio que pareça, é o sábado. E é o sábado por uma razão. Quando a humanidade esquece de Deus e deixa de glorificar a Deus como Criador, o sábado é o principal lugar de perda. Afinal de contas, o sábado só existe em função da criação. Ele só tem sentido a partir da criação. E adorar a Deus nesse dia é reconhecer que Ele é Criador, é reconhecer que Ele é mantenedor, é reconhecer que Ele é eterno. E por isso, quando a gente vai ao livro de Apocalipse, no capítulo 14, quando o remanescente é apresentado dentro do contexto do tempo do fim, nas 3 mensagens angélicas, do capítulo 14, versos 6 em diante, a gente tem uma referência explícita aos mandamentos ali. E essa referência explícita tem um mandamento em cena, um mandamento em atenção especial. Afinal de contas,
quando a bem-aventurança abre dizendo: vi outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Na sequência vem a referência, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, o centro de atenção, de discussão do remanescente no tempo do fim, passa a ser exatamente a questão da adoração a um Deus criador. E se a gente junta isso com o livro de Hebreus, que chama todos os que creem ao descanso de Deus na referência do sábado, o sábado é o ponto de atenção no tempo do fim. E por que ele é o tempo de atenção, ou por que ele é o tema de atenção no tempo do fim? Porque se levanta um antagonismo ao sábado, já desde o período medieval, mas que atinge o seu modelo máximo de engano no período do tempo do fim. E aí a humanidade é chamada, ela é convidada a perceber a cena do conflito. E sobrarão dois grandes conjuntos. O conjunto de pessoas que adora a Deus e reconhece Deus como Criador e aceita o sábado, e o grupo de pessoas que não reconhece a Deus como Criador e rejeita não só o Criador, mas também o seu dia, se apropriando de outros modelos de prática, fé ou doutrina. O fechamento da história conduz a isso. Ou seja, a parte mais aguda da história será um embate entre a referência de Deus, sua lei, e o resto. Todas as escolhas que o ser humano fez de seguir, ou de crença, ou de acompanhamento, contrários a Deus. E é nesse sentido que as duas últimas lições da semana vão abordar o antagonista, a besta, apresentada no capítulo 13 de Apocalipse, e a sua ação. Lembrando que essa besta tem características semelhantes ao dragão e é por ele orquestrada. E mais do que isso, ela recebe dele o poder para agir por 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, de acordo com Apocalipse 13 ou Apocalipse 12. Quando a gente observa essa cena da ampliação desse poder, e esse poder chama para si a adoração, ele se coloca em contraponto a Deus. De um lado tem Deus convidando a todos para que temam, adorem, reverenciem como Criador. Do outro lado tem o antagonismo, que gera o mesmo tipo de chamado, adoração e reconhecimento de autoridade. E agora temos dois grandes sistemas, dois grandes poderes em conflito: Deus e o mundo, com a sua orquestração ao redor do mal. Essa discussão se dá a partir da lei. Por isso, o remanescente é reconhecido como aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ou tem a fé de Jesus. Dois aspectos importantes dentro do tempo do fim. Na primeira mensagem angélica, quando o chamado é para a adoração e a referência do adorador é que ele guarda os mandamentos, é simplesmente porque ele reconhece que os mandamentos são de Deus, sem exceção, sem concessão. Ou seja, é um reconhecimento de Deus como pleno, como absoluto, como imutável, e a aceitação da sua lei de maneira completa. Isso tira a vontade pecaminosa do homem e substitui pela transformação que Deus propõe. Ou seja, para que possa haver essa resposta do ser humano afirmativa à obediência a Deus, antes disso é necessário que esse ser humano tenha sido justificado, compreendido a graça, compreendido o perdão, aceito o sacrifício de Cristo como seu Salvador e reconhecimento de Cristo como seu Senhor. E aí sim a lei faz sentido. Caso contrário, se a gente inverter essa ordem, o que a gente tem é um legalismo barato, de uma tentativa humana de obediência, algo que é simplesmente impossível dentro do contexto do pecado, exceto pelo poder de Cristo. Dentro dessa perspectiva de um modelo de aliança, um modelo de compliance, usando um termo da atualidade, em relação à ética humana dentro do escopo do reino de Deus, o segundo característico interessante do remanescente é a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus. E ele tem dois aspectos importantes no livro de Apocalipse. Um deles, ligado ao último texto lá na frente, em Apocalipse 19, pontuando o testemunho de Jesus como o dom de profecia para o tempo presente, mas também outro aspecto do remanescente, que é a fé.
Uma fé viva, uma fé que transforma, uma fé que coloca esse remanescente na condição de atalaia e proclamador do último convite de Deus ao mundo. Portanto, a fé é manifesta em dois aspectos: o aspecto do dom da profecia e o aspecto daquilo que promoverá a última pregação do evangelho ao mundo. Fechando com esse contexto, a lição aponta na direção de qual é a resposta que o ser humano dá a este fundamento. E aí, fechando com o texto que está lá na lição de sexta-feira, a partir do segundo parágrafo, os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que, fazendo isso, estavam guardando o sábado bíblico. E hoje, existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que a de Roma, estará honrando mais ao papado do que a Deus. E somente depois que essa situação estiver assim claramente exposta perante o povo e este for levado a escolher entre mandamentos de Deus e dos homens, é que aqueles que continuam a transgredir receberão o sinal da besta. Ou seja, o último tema do grande conflito é esse antagonismo entre a lei de Deus e a lei dos homens. Que Deus nos dê, no estudo dessa semana, uma compreensão ampliada e uma percepção adequada do sentido do fundamento do seu governo, do sentido da lei, dos aspectos do amor envolvidos nessa lei, mas principalmente da necessidade que temos de representação daqueles que são chamados de remanescente, que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus ou a fé de Jesus, que sejamos essas pessoas como marcos, como luz para este tempo, o tempo do fim. Deus abençoe você, me abençoe no estudo da semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos, do tempo em que vivemos, do conhecimento que podemos obter a partir da Bíblia ainda em liberdade. Dá, Senhor, que possamos viver essa mensagem, que aceitemos a presença do Teu Espírito, transformando o nosso coração cada vez mais à Tua imagem e semelhança, para que o mundo perceba a diferença e se questione a respeito da verdade. Dá, Senhor, que a partir de nossa influência, pessoas possam compreender o Teu amor, de forma voluntária obedecer a Tua lei e principalmente aguardá-lo voltando nas nuvens do céu, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.